Olá, pessoal! Bem-vindos a mais este Guia Estrutural. Hoje a gente vai desvendar um segredo da gramática que, olha, promete simplesmente acabar de vez com aquelas dúvidas chatas sobre pontuação e o uso de pronomes. É a diferença vital entre o objeto direto e o objeto indireto. E o mais legal é que quando a gente compreende isso com clareza, as regras deixam de ser um bicho de sete cabeças e viram ferramentas poderosas. Nosso foco aqui vai ser uma mecânica super específica que dita exatamente como as palavras se conectam e ganham sentido nas frases. Bora lá? Para começar, dá só uma olhada nessa afirmação. Ela não economiza nas palavras, né? Diz com todas as letras que esse é o grande segredo. E tem um peso enorme nisso. Entender essa diferença não é só decorar uma regrinha qualquer que a gente esquece amanhã. É literalmente adquirir a chave mestra para uma escrita impecável. O alicerce que sustenta a tal da regência verbal. Ao dominar esse detalhe, aquela confusão sobre onde colocar uma vírgula ou qual pronome escolher, bom, ela simplesmente desaparece. Então vamos direto ao ponto crucial. A comparação entre esses dois mundos. Toda aquela grande promessa ali de trás se resume a um único detalhe, mas que muda absolutamente tudo: a presença ou a ausência de uma preposição obrigatória. Para a gente visualizar isso melhor, imagina a preposição como se fosse um pedágio, ou uma ponte mesmo, que fica ali exatamente no meio do caminho entre um verbo e a palavra que vai completar o sentido dele. De um lado, a gente tem o trânsito totalmente livre, sem preposição. Do outro, temos a parada obrigatória. E é exatamente isso que divide os nossos dois conceitos centrais de hoje. Vamos explorar primeiro o lado do trânsito livre. O objeto direto é aquele termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, o famoso VTD que a gente ouvia falar na escola. E a característica de ouro dele é esta: ele se liga ao verbo sem exigir nenhuma preposição. Pensa no objeto direto como alguém que tem um passe VIP na mão. Esse passe permite que ele vá direto até o verbo e se conecte na mesma hora, sem precisar passar por nenhuma ponte, nenhum pedágio gramatical. Não tem barreira nenhuma entre os dois. E para achar esse objeto direto no meio da frase, tem um truque muito simples de pergunta e resposta. Pega esse exemplo. O professor explicou a matéria. O passo 1 é sempre isolar o verbo. Aqui, explicou. O passo 2 é fazer a pergunta mágica logo depois dele. O quê? Quem explica, explica o quê, certo? E aí o passo 3 já entrega a resposta de bandeja. A matéria. Sem nenhuma palavrinha extra empatando o caminho. A matéria é o nosso objeto direto, numa linha reta e sem escalas. Só para ter certeza de que a gente fixou bem, vamos dar uma olhada num segundo exemplo. A frase agora é: os alunos leram o livro. De novo, esse processo não falha. Passo 1, acha o verbo. Leram. Passo 2, a pergunta direta. O quê? Os alunos leram o quê? E o passo 3 traz a resposta limpa e clara: o livro. Olha o nosso passe VIP em ação aí de novo. A expressão o livro completa o verbo leram com perfeição, sem precisar de ponte nenhuma no meio do caminho. Bom, agora a gente muda de cenário. Chegamos no objeto indireto, que é quem completa o sentido do verbo transitivo indireto, o VTI. Diferente daquele nosso VIP de agora há pouco, esse complemento não tem acesso direto não. Ele exige obrigatoriamente uma preposição para fazer a ponte entre o verbo e o complemento. Estamos falando de preposições como a, de, em, com, por ou para. Sem essa pontezinha, o sentido desmorona. O verbo e o complemento simplesmente não conseguem se alcançar sozinhos. Eles precisam dessa ligação para a frase fazer sentido. E o grande detalhe aqui é como essa preposição já dá as caras logo na nossa investigação inicial. Olha a frase: a comunidade precisa de investimentos. Passo 1, o verbo é precisa, mas repara só no passo 2. A pergunta já vem com o pedágio cobrado. De quê? A gente não pergunta só o quê, a gente pergunta de quê. Então, naturalmente, o passo 3 traz a resposta com a preposição embutida, de investimentos. É a preposição de trabalhando ali como uma ponte indispensável para o nosso objeto indireto. Aqui temos mais um caso super interessante dessa ponte em ação e é uma variação bem comum de se ver. A frase é: o palestrante respondeu aos alunos. O verbo é respondeu. O passo 2, a nossa pergunta investigativa, fica respondeu a quem? E o passo 3 dá a resposta: aos alunos. E sabe qual é a grande pegadinha gramatical aqui? A palavra aos, ela nada mais é do que a fusão da preposição a com o artigo os. A preposição está ali, meio camuflada, mas trabalhando duro, para amarrar o verbo responder aos alunos. O objeto indireto depende 100% dessa estrutura. Dando um passo para trás para a gente olhar o panorama geral, de um lado a gente tem a ligação direta, usando as perguntas o que ou quem. Do outro lado, a ligação indireta, com aquelas pontes obrigatórias nas perguntas a quem, de que, para quem. Ter isso em mente é como ter um mapa na mão para navegar pela sintaxe sem se perder. Essa fundação é literalmente meio caminho andado para fugir dos erros comuns e escrever com muito mais segurança no dia a dia.
Que é exatamente na hora de usar os pronomes que essa regrinha salva a nossa pele. Pronomes como o, a, os e as pertencem exclusivamente ao objeto direto. Eles substituem termos sem preposição. Por outro lado, os pronomes lhe e lhes são exclusivos do objeto indireto. Eles já carregam a preposição na própria essência deles. Misturar isso costuma ser a causa número 1 daquelas escorregadas na gramática. Já os pronomes me, te, se, nós e vos são os nossos coringas, totalmente neutros. Eles são super versáteis e podem assumir qualquer um dos papéis, dependendo de como a frase é construída. Mas espera aí que a coisa fica ainda mais dinâmica. Tem uma verdadeira reviravolta gramatical chamada verbo transitivo direto e indireto, o famoso VTDI. É que alguns verbos são muito, mas muito exigentes. Eles não se contentam com um complemento só não, eles têm duas vagas e exigem os dois objetos ao mesmo tempo na frase. Ou seja, eles precisam tanto do acesso VIP sem pedágio, quanto do acesso que atravessa a ponte com a preposição. É uma engenharia de frase bem mais elaborada, mas que a gente usa o tempo todo. Pensa nesses verbos duplamente exigentes aqui: entregar, doar, oferecer e contar. A própria lógica da ação que eles descrevem já pede essa estrutura dupla. Quer ver? Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Quem doa, doa algo a uma instituição. A essência do que está acontecendo ali exige que exista um objeto sendo repassado e alguém lá na ponta para receber. É por isso que a gramática acompanha a vida real e pede obrigatoriamente essas duas vagas preenchidas de uma vez só. Isso ilustra perfeitamente como as coisas se encaixam na prática. Olha essa frase: o diretor entregou o prêmio ao vencedor. Vamos quebrar isso em partes. Nossa peça central, o verbo, é entregou. A vaga número 1 recebe a coisa que foi entregue. A resposta para o quê? O prêmio. Sem preposição, tranquilão ali na vaga do objeto direto. A vaga número 2 é de quem recebe a ação. A resposta para a quem? Ao vencedor. E lá está a preposição a, fazendo a ponte bonitinha para o objeto indireto. São duas regras diferentes convivendo numa boa, na mesma frase, cada uma no seu quadrado. Diante de tudo isso que a gente mapeou hoje, desde os acessos VIPs até os pedágios obrigatórios, fica aqui uma reflexão final. Quantas vezes um e-mail super importante ou uma mensagem de trabalho perdeu a força por causa de um lhe colocado no lugar errado, ou uma preposição que ficou esquecida? Ao dominar de vez essas pontes gramaticais invisíveis, você percebe que não está só seguindo regras, está garantindo que a sua mensagem seja entendida com total exatidão. E no fim das contas, não é exatamente esse o verdadeiro poder da comunicação?